né? Mas a gente vai começando. Acho que a tradução está tudo ok. Espero que todo mundo esteja no canal certinho, para quem quiser escutar em português, né? Para quem for escutar em árabe. Meu nome é Pamela Passos, vou aqui fazer algumas considerações iniciais, né? Para poder a gente dar início, né? Então, queria primeiramente informar, por motivos de força maior, a Evelyn não pôde estar presente, então eu vou fazer a mediação aqui também, né? E vou aproveitar para falar um pouquinho, então, do evento, né? Queria dizer que é uma imensa alegria poder realizar esse webinar aqui com vocês, e nesse sentido gostaria de começar agradecendo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professora, a toda a equipe da reitoria, representada pela Coordenação de Relações Internacionais, e ao nosso grupo de pesquisa, o GPTEC, que conjuntamente com a Frontline Defender estão realizando essa ação. Eu vou fazer uma fala rápida para contextualizar o evento, depois vamos passar para as nossas estrelas de hoje, né, as nossas homenageadas, aí, a Cian Osman, muito obrigada pela sua presença, a Aniele Franco, representando a família da Marielle Franco, e depois escutar um pouco também mais da Ive e da Aline, né, para falar um pouco, a Ive Oliveira e a Aline Yamamoto, falando, respectivamente, sobre as suas instituições e seus projetos. Hoje é um dia difícil, então eu também estou um pouco nervosa, né? Peço a paciência, mas nós vamos caminhando, né? Enfim. Eu não poderia também deixar de agradecer, então, ao apoio, sem os quais esse webinar não aconteceria, o apoio do Instituto Marielle Franco, que vem desenvolvendo um trabalho incrível, que com certeza será melhor apresentado pela Aniele, e da ONU Mulheres, aqui representado pela Aline Yamamoto, né? Então, as duas instituições que estão aí apoiando esse evento. Dito isso, eu queria resgatar um pouquinho as nossas ações, né, divulgadas nas nossas páginas, práticas de ensino de direitos humanos no Facebook, no YouTube, que tem tido como objetivo compreender e afirmar o papel da educação na garantia dos direitos humanos, em especial no Brasil. Desde 2014, nós estamos produzindo diversos materiais, né, que podem ser usados em múltiplos níveis de ensino, como cartilhas, vídeos e história em quadrinhos, com o objetivo de desmistificar e ampliar o que é entendido como direitos humanos, né? E aí, nesse sentido, é que hoje a gente vem aqui lançar, né, com muito orgulho, essa história em quadrinhos, que eu e Evelyn, né, que como historiadoras fizemos o texto, a ilustração é da Thaís Linhares, e essa história em quadrinhos que vai ser lançada hoje em português, inglês e espanhol. Pois, como diz a autora nigeriana, Chimamanda Adichie, né, precisamos garantir múltiplas histórias e não somente histórias únicas. Como apresentação inicial, vou pedir a ajuda da Carla, que eu queria apresentar um trecho bem pequeno de um vídeo feito pela Frontline Defenders, que nos inspirou e nos ajudou a montar essa história em quadrinhos. Não sei se a Carla já consegue exibir agora, a gente vai passar bem curtinho, é um vídeo que no total tem de 7 minutos e meio a 8, mas a gente aqui só vai mostrar 1 minutinho, 1 minuto e 20 deste vídeo, né? Não sei se a Carla consegue passar agora. Bom, enquanto a Carla está aí exibindo, né, esse vídeo, nós aqui no Instituto Federal, bom, está passando aí. Tá aparecendo na tela, pessoal? Tá aparecendo sim. Ok, vou dar play.
Obrigada, Carla. Quando der aí o tempo, você já pode ir parando. Esse vídeo, né, ele vai ficar... Esse vídeo ele tem um áudio original em inglês, né? Nós do Instituto Federal fizemos a tradução dele. Daqui a pouco eu vou botar aqui para vocês no chat o link dele no YouTube. E esse vídeo ele nos proporcionou abordar melhor a história em quadrinhos que foi feita e que a gente está lançando hoje, né? Como eu falei, eu sou professora de História e uma realidade que nós vivenciamos, assim como a Evelyn, professora de História, é ainda uma visão única sobre o que é o Egito, sobre o que é o continente africano, e poder traduzir essa história não só do vídeo, mas também da história em quadrinhos, é uma maneira, a nosso ver, de ampliar, né, a pluralidade cultural que nós temos também na defesa dos direitos humanos. Esse vídeo, inclusive, foi lançado há menos de uma semana, já está fazendo muito sucesso, inclusive sendo convidado para ser exibido numa mostra de cinema de direitos humanos essa semana aqui também no Brasil, né? E aí vou passar especificamente, para ir finalizando aqui, para a apresentação da história em quadrinhos, né? No qual nós tivemos o prazer de trazer, né, um pouquinho de Sean e um pouquinho de Marielle. Peço então para a Carla começar apresentando aí, exibindo para a gente a versão em português da história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos também eu vou botar o link depois aqui da nossa página no Facebook, e logo em seguida também estará ainda essa semana na página da Frontline Defenders. Essa aí é a versão em espanhol, né? A gente também fez a versão em português e a versão em inglês, onde nós temos duas jovens mulheres negras, Dandara e Zuri, que vão se conhecer através da internet, né? Dandara, brasileira, estudante, participante do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que são os núcleos presentes nas nossas instituições federais de ensino, o IFRJ entre elas, e ela, cansada, né, de uma visão única sobre o Egito, sobre a África, começa a procurar, conhece Zuri e vê no mural de Zuri as Candaces, né, a imagem de Marielle Franco, aí pensando na magnitude que a história de Marielle ganhou no mundo, da Sean Osman e da Amani Shaquito, né? Enfim, pensando aí no reino Kush do Egito Antigo, da Núbia Antiga. Com isso, elas vão se falando, vão conhecendo um pouco mais da história da Sean, da luta da Sean pelo direito à terra, pelo direito aos povos originários, e pode ir passando, aí nós temos essas três versões, né? Não vou aqui ficar lendo, mas que o intuito nosso com essas histórias em quadrinhos, né? Ou com essa história em quadrinho, foi apresentar Marielle Franco e Sean Osman como Candaces, né? A ideia de Candace era o título dado, né, no reino de Kush para as rainhas-mães, né? Então, pensando nessas mulheres que participavam da política, podendo inclusive chefiar batalhas. E então nós entendemos Marielle Franco e Sean Osman como lutadoras, Candaces dos seus próprios tempos, né? Que lutaram, no caso de Marielle, que lutam por dias melhores. Mulheres negras, referências para essas jovens da história em quadrinho, também negras, da luta, né, e do trabalho. Queria aqui dizer que hoje, não poderia deixar de falar, que hoje nós completamos 1000 dias sem Marielle, 1000 dias sem a resposta para esse crime bárbaro que nos tirou de nós. Inclusive, faço um agradecimento especial à Aniele por estar aqui hoje. E termino, né, encerro a minha fala afirmando que nós compreendemos mulheres na política como muito além de cargos eletivos. São mulheres que lutam pelo direito à escola, à moradia, à alimentação e que, em alguns casos, podem vir a ocupar postos políticos. Esperamos que a gente possa avançar para uma sociedade sem machismo, sem machismo e promotora dos direitos humanos. Agradeço, então, a todas e todos por essa minha fala inicial, né? E vou começar primeiro, né? A gente vai passar para a Sean Osman e logo depois para a Aniele. Vou apresentar, então, a Sean Osman é fundadora da Genúbia Ora, o primeiro grupo feminista organizado em Assuã, no sul do Egito, e também faz parte do General Núbia Union, que é uma importante, né, defensora dos direitos humanos em seu país. Vamos escutá-la um pouco. Obrigada, Sean, por aceitar o convite de estar aqui conosco.
مساء الخير أو صباح Boa الخير. noite, boa noite ou bom dia. Muito obrigado para esse convite. Eu estou muito animada de participar com vocês. Eu sou Serham Osman, do Aswan, do sul do Egito. Eu sou da Núbia. Eu trabalho no serviço público e defendi os direitos humanos depois da Revolução de 2011. Meu interesse é a participação no mundo político e a participação das mulheres no mundo político no Egito. E depois de 2011 e 2012, faço parte do General Núbio União para defender e pedir يعني النوبيين os direitos do povo da Núbia. عايش في O povo da Núbia são povos originais do Egito. Quando o Egito separou da Sudão, teve muitas pessoas da Núbia e do Egito que separaram, e quando construíram as represas, a grande represa no Aswan, teve pessoal da Núbia que saíram dos territórios desde 1902, 1946 também. Desde essa época, nós estamos lutando para pedir nossos direitos materiais e morais e para voltar aos territórios, e também sobre o interesse para preservar a identidade do povo da Núbia, mas infelizmente nós não tivemos مش بتنفذ. do lado do governo. Eu faço parte desde 2011 nesse grupo para solicitar direitos. Teve uma revolução para mudar a situação e nós tivemos sonhos. Eu ouvia muito do meu avô que faleceu, que fez parte da época de afastamento do povo e a tragédia que aconteceu na época e as promessas que não foram feitas que até hoje. Além disso, a questão da maltrato às pessoas da Núbia, e quando eles pedem os direitos, eles falam que eles são traidores. Por isso, eu comecei a saber e pesquisar mais sobre a Núbia antiga e o que aconteceu antes do afastamento. E fiquei mais interessada de participar de mais um evento de greves e para saber sobre a identidade da Núbia e solicitar os direitos do povo da Núbia. Nós passamos por muitas situações depois de 2011. Primeiro, a greve de 4 de setembro de 2011, que teve respostas do primeiro-ministro e promessas, mas infelizmente não aconteceu nada. E depois tivemos outro movimento que tivemos a volta do povo da Núbia, que teve um vídeo com Frontline, e depois começamos a fazer greve quando teve venda dos territórios, as marcações dos territórios da Núbia desde 2014, para voltar, porque teve promessa que vai
vão voltar, vão ter opção de volta do povo, mas infelizmente não aconteceu isso também. Nesse momento, nós começamos o movimento em 2016, reivindicando os direitos e para funcionar a emenda constitucional referente a essa parte e sobre a questão da identidade da Núbia também. Mas nesse momento aconteceu uma agressão e teve também outras promessas, mas infelizmente não aconteceu nada. Nessa trajetória, tivemos protestos em 2017 também, mas colocaram meu nome com 4 mulheres da Núbia e 24 ativistas dentro de um processo judicial para que condenou a gente de 80 dias com ela por conta desse protesto do Dolfo Derbeck. De 2011 até agora, tem muitas participações das mulheres da Núbia, mas tímidas, são participações tímidas, porque o mundo político não ajuda muito no Egito a participação das mulheres. Tem um preconceito com a relação às mulheres na política. E não tem igualdade com os homens no trabalho e, às vezes, chega agressão contra mulheres, pode ser palavra ou abuso dentro dos protestos ou através do perseguição política, ou também nas áreas do interior, tipo Aswan, com a relação a isso, também tem agressões verbais e intimidar as mulheres nessas cidades pequenas. Quando você é sempre da esquerda, você tem essa chance de ter essa intimidação na União da Núbia ou dentro da sociedade ou dentro dos partidos. Isso acontece sempre. Por isso, isso acontece sempre com as mulheres. O preconceito sempre para as jovens mulheres que participam nesses protestos, isso deixa as mulheres e as jovens ficar mais tímidas e não participam na luta. Isso é um resumo. Se tem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Se tem acrescentar alguma coisa sobre a questão da Núbia, podem falar. Muito obrigado. Obrigada, Sean. Te agradeço muito a sua fala inicial. A gente vai ter um momentinho depois de perguntas por escrito. Peço, inclusive, para todas as palestrantes, se puderem ficar um pouquinho com a câmera aberta, para a gente também poder fazer o registro visual do evento, né? Eu vou passar imediatamente para a Aniele Franco, que também está com o horário super apertado. Agradeço muitíssimo. A Aniele é diretora executiva do Instituto Marielle Franco, mestranda em Relações Étnico-Raciais, né? Amiga, irmã, mãe da Eloá, da Mariá. Obrigada, Anne, por vir aqui hoje falar com a gente. A palavra está com você. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a Pamela pelo convite, agradecer a presença aí de tantas mulheres potentes. Que bom que a gente está junta, mesmo num dia muito difícil, num dia no qual eu estou até ficando um pouco rouca, já que eu estou desde ontem
respondendo, falando e mandando áudio sobre os 1000 dias da Marielle, como a Pamela bem lembrou. Um prazer poder ouvir vocês aqui, em especial, né, ver a personagem da história, que eu acho que é o mais bacana, e a gente ter esse acesso, ter essa troca de afeto e conhecimento. Bom, quando a Pamela tinha feito o convite para mim, eu fiquei pensando e rascunhei algumas coisas no qual eu não podia esquecer de falar hoje. Eu acho que eu começaria a dizer, em primeira mão, amiga, primeiro agradecer pela história, né? Primeiro agradecer porque não são todos os lugares, não são todas as pessoas que, infelizmente, ainda não entendem a dimensão do que é você se definir enquanto defensora de direitos humanos. As pessoas ainda criticam muito, as pessoas ainda hoje nos agridem muito, mesmo que verbalmente, quando a gente fala que é a família da Marielle, quando a gente se define enquanto ativista, quando a gente põe na missão e na visão do Instituto Marielle Franco, que quer inspirar mulheres a virem a se tornar ainda mais defensoras desse legado. Então, acho que o agradecimento e a gratidão, para mim, nesse primeiro momento, não podia deixar de falar, não podia deixar de ter. Em segundo momento, eu acho que a sacada de ter uma história em quadrinhos, para mim, é muito importante, porque a gente está construindo, né, um HQ da Marielle nesse momento, que fica pronto para o ano que vem, e poder abraçar esse público jovem. Como a Pamela falou, eu também sou professora de ensino médio, Fundamental 2, e eu sempre busco trazer alguma coisa de diferente para as minhas alunas e para os meus alunos, mas principalmente para as meninas, porque é através da educação, assim como eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, aprendi com minha irmã, que a gente pode mudar. E quando você faz algo que está tão bonito, né? A estética do quadrinho está bonita, a história está bonita, uma história atual também, a gente acaba trazendo essas crianças, esses adolescentes, para o nosso lado, para perto, né? Para ser, além de professor, ser um amigo, que é assim que eu sei que também a própria Pamela e reage com os alunos dela. A terceira coisa que eu queria dizer é que muito me toca a gente estar aqui junto nesse dia, como já foi falado e foi citado, mas, em especial, é ver as sementes da Marielle brotando em diversos lugares. É ver as sementes da Marielle nascendo, crescendo, florescendo, não só na política institucional, política partidária, porque eu acredito muito que as sementes da Mari vão desde a tia que vende cachorro-quente aqui embaixo, na porta do meu condomínio, até, de fato, as mulheres que alcançam aí uma eleição, se candidatam, colocam seus corpos ali à prova, né, disso, com muita coragem, e até aqui, até esse encontro. Então, Pamela, Sementes Marielle, Ive, eu, Aline, Serra, todo mundo, porque ela não é e nunca será algo pequeno, né? A Mari, com todo o seu gigantismo, ela abre leques para que a gente possa ter encontros como esse aqui, encontros falando sobre políticas públicas, segurança pública, encontros falando sobre a desigualdade que ainda assola aqui as mulheres negras, né? O nosso silenciamento que a gente tenta romper através da academia, através do próprio Instituto Marielle Franco. Então, para mim, esse legado, essa semente da Mari, cada vez que eu falo, eu me arrepio um pouco, porque é como se, em especial nesses dias comemorativos, que não são comemorativos, mas são dias marcados por muita dor, ela estivesse do meu lado, assim, soprando, ainda que palavras que demorem, que embarguem a minha voz, mas soprando forças para nós, porque eu acredito que se a Marielle estivesse aqui no meu lugar, e se tivesse sido ao contrário, se tivesse sido eu no lugar dela, ela estaria aqui brilhantemente, até muito melhor do que eu, provavelmente, fazendo tudo que a gente tem feito. E, em quarto lugar, eu queria falar um pouco do nosso trabalho do Instituto, mas trazendo a ligação com esse encontro. Pamela, por exemplo, é a nossa conselheira política, né, que a gente tem aí como braço direito, de tirar dúvidas, de acessar, caminhar lado a lado. A gente vem num ano de 2020, onde seria aí a primeira eleição municipal após o assassinato da Marielle, um ano no qual a gente entende que a gente teve um avanço, um aumento do levante negro, né? Desde o George Floyd, passa por diversas manifestações. Infelizmente, perdemos Emily e Rebecca, que é impossível não citá-las, não se emocionar nesse final de semana passado, e entender ainda mais a nossa missão aqui.
né? Entender que o Instituto hoje, a gente crê que só coletivamente a gente consegue construir, dialogar e inspirar novas mulheres, inspirar novas meninas a somarem conosco e a entender o que é a Marielle. Então, hoje, eu digo muito que é do falar Marielle ao fazer Marielle. Então, hoje, no Instituto, a gente pressa por isso. E eu quero deixar aqui aberto e convidar vocês a somarem conosco nessa luta, convidar vocês a conhecer o Instituto Marielle Franco e dizer que a família está sempre de portas abertas para que a gente possa trocar, possa dialogar e possa criar muitos outros quadrinhos. Já estou colocando aqui já a missão na Pâmela, que ela adora também mandar missões, então eu vou dar para ela, para a gente criar outras missões, outras histórias em quadrinhos, quem sabe não HQ, quem sabe não fazer eventos em várias escolas com esses HQs e com essas histórias em quadrinhos, que para mim é muito importante. Hoje, eu conversava mais cedo com a minha mãe sobre tudo isso, né? Investigações que são muito lentas, sobre o Instituto crescendo, sobre a agenda da gente hoje que está um pouco atordoada, um pouco cheia, um pouco lotada, e ainda assim, a gente com meu pai internado no hospital por Covid, ainda assim a gente consegue sacudir o cabelo, olhar para frente e entender, como a minha irmã falava, que a vida é muito dura, mas que a gente precisa seguir. Eu entendo hoje o meu papel perante a sociedade, eu entendo que eu sou fruto de Marielle, eu fui criada por Marielle, e eu entendo a nossa responsabilidade em não se calar, a nossa responsabilidade em seguir lendo milhões de livros, em seguir estudando, em seguir arrancando espaços na marra dentro dessa academia, que é tão racista, misógina, que tanto tenta me silenciar, e em seguir aqui tendo troca de afetos com Pâmela, Ivy, Aline, todas vocês, porque para mim é o que faz valer a pena essa luta. Não é a gente estar nos jornais, não é a gente estar crescendo e ser figuras públicas por esse motivo tão triste, mas é estar aqui e é somar com tantas mulheres e poder me reconhecer em vocês e poder me fortalecer em vocês também. Eu acho que é isso que eu queria contribuir, acho que eu falei os meus 4 pontos aqui anotados que eu não podia esquecer, e passo a palavra para vocês continuarem e a gente poder trocar. Obrigada. Obrigada, Aniele, obrigada mesmo. Assim, queria dizer, antes de passar a palavra para a Aline, né, que exatamente a ideia da história em quadrinhos foi agir de uma forma para popularizar todos esses feitos, né? E como a gente vem falando, como infelizmente defensoras de direitos humanos e defensores são muito violentados, é muito comum que a gente fique apenas no que fizeram com os defensores e com as defensoras. E no caso, por exemplo, da Marielle, a gente segue aí 1000 dias cobrando justiça, cobrando o que foi feito. Mas o que a gente quis na HQ foi para além, né, no caso da Marielle, a gente sequer fala do assassinato, e no caso da Sean, a gente fala muito rapidamente da prisão, porque o que a gente queria nesta HQ é que essas mulheres virassem, né, já são inspiração para jovens meninas negras, né, num país, num mundo ainda tão racista, ter essa inspiração. Então, quando uma jovem fala, eu gosto da Sean, quando ela diz da luta feminista, a gente que viu o que foi a Mari em 2016, em 2017, as meninas, as jovens, né? Porque isso é falar sobre os nossos corpos, sobre os nossos cabelos, sobre a nossa resistência. Eu vou passar para a Aline, para poder falar um pouco com a gente, né? Vou te apresentar. Queria dizer para todo mundo que está aqui nos acompanhando, vi várias amigas, né, professoras como eu, psicólogas, um público bastante feminino, de pessoas muito queridas, a gente depois vai disponibilizar também essa gravação. Mas queria então passar para a Aline Yamamoto, que é especialista no enfrentamento à violência contra as mulheres, do escritório da ONU Mulheres no Brasil, a quem eu aproveito para agradecer todo o apoio que a ONU Mulheres nos deu nesse webinar. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Cumprimentar, então, Pâmela, Serrane, Eli, Ivy e todas as pessoas que estão conosco nesse bate-papo, nessa tarde de hoje, sobre um tema que é fundamental na construção dessa sociedade, da nossa no Brasil e de todas as outras, né, no mundo, que é a atuação das defensoras dos direitos humanos. A ONU Mulheres, para quem não conhece, é a entidade das Nações Unidas para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Parabenizamos essa iniciativa
do Instituto e da Frontline Defenders, que tem tudo a ver justamente com uma das ações de uma iniciativa que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é valorizar o legado e das defensoras dos direitos humanos, na conquista de tantos direitos, não só para as mulheres, mas especialmente para a sociedade como um todo. Então, essa iniciativa, que tem, inclusive, tudo a ver com essa conversa, que é Conectando Defensoras de Direitos Humanos, tem o nome de Conectando Mulheres Defendendo Direitos, que é um projeto apoiado pela União Europeia e que vem sendo implementado pela ONU Mulheres desde o ano passado, com base muito na demanda das mulheres organizadas, dos movimentos sociais, em somar e dar sempre protagonismo para essas estratégias de prevenção e de proteção das próprias defensoras de direitos humanos na sua atuação, né, e na sua vivência. Esse é um projeto, então, que tem 2 grandes objetivos, né? Um deles é esse, assim, apoiar as mulheres no desenvolvimento ou na implementação das suas próprias estratégias de prevenção e de resposta às violências que sofrem. E isso significa, então, que a ONU Mulheres reconhece que esse conhecimento, né, que essas estratégias, quem as possui, são as próprias mulheres, né, são as ativistas, são as defensoras de direitos humanos, e que nós vimos apenas para poder somar e fortalecer essas redes, esse tecido organizativo entre as mulheres, que é tão essencial, não só para o trabalho, para a atuação que tem na defesa de direitos, mas para a sua autoproteção, para proteger umas às outras. Esse é um dos objetivos do projeto. O outro está ligado mais à área de disseminar conteúdos para a sociedade em geral, sobre a importância e o papel das defensoras de direitos humanos, e o legado, então, que traz não só para o Brasil, mas para todos os países e para todas as conquistas que a gente vem alcançando, né, toda a história, recente história, mas uma história muito importante de promoção e afirmação dos direitos humanos no mundo. Então, que tem tudo a ver com promover e disseminar esses conteúdos, como, por exemplo, dessa história em quadrinhos, né? E é conectando mulheres que elas estão já conectadas muito nos territórios, e é uma conexão que vai para além das fronteiras, é uma conexão que são, assim, quando a gente fala os direitos, não só que a gente tem na nossa Constituição, mas o Brasil ratificou uma série de tratados internacionais, e responsável por grande parte dessas conquistas foram as mulheres que saem do seu próprio território, vão para os foros internacionais, dialogam entre si, entre países, e constroem, então, todo esse repertório da necessidade da gente defender os nossos direitos, né? Então, eu fico também muito feliz, muito emocionada e na data de hoje, por essas referências, por Serran, por Marielle, por Aniele, por tantas mulheres defensoras que têm sido parceiras e também nos inspirado na promoção de um mundo mais justo, mais solidário, mais humano, mais igual para todos, né? E porque falamos também da importância de que as mulheres defensoras sejam compreendidas a sua ação a partir da perspectiva de gênero, raça, etnia e outros marcadores sociais, porque nós somos mulheres diversas, porque as mulheres vivenciam cotidianamente condições de vida e de luta que estão marcadas por esses fatores, esses marcadores sociais. E é preciso reconhecer e dar visibilidade a isso, para que se possa não só pensar como melhor prevenir essas violências, mas como efetivamente endereçar e dar respostas a elas, não só no âmbito dessa organização da sociedade civil, dos movimentos, mas também
uma resposta estatal, né, que é preciso e a gente não pode prescindir dela, né? Então, o combate à impunidade passa por aí, passa por também reconhecer que defensoras de direitos humanos sofrem ameaças e violências que são específicas, dadas por todas as questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, e etc., né? Que é uma lista muito grande e que a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso de não deixar ninguém para trás, né? Que esse é o grande mote da agenda que temos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem 17 metas, e que uma delas é especificamente a igualdade de gênero, mas que essa igualdade de gênero perpassa todos os outros objetivos que não só o Brasil, mas todos os outros países que compõem as Nações Unidas se comprometeram em observar e buscar, né, até 2030. Então, a gente está ainda começando essa jornada e temos sempre muito trabalho e queria só finalizar colocando a Mulheres de Portas Abertas à disposição e dizendo que somos parceiras e, de novo, parabenizar a Serran por toda a sua atuação e na Núbia, parabenizar então a Aniele, que está no Rio de Janeiro, e que sabemos que a gente sai dos nossos territórios e que a gente vai para o mundo. E assim, conectando-se que a gente, de fato, se fortalece umas outras. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Aline. Antes de passar para a Ive, só queria reforçar que a gente vai ter um primeiro bloco bem curtinho de 3 perguntas, porque a Aniele também tem um horário para ir para outra atividade, mas a gente vai ter 2 blocos ainda de pergunta, então inscrevam-se ali no chat a perguntinha. Vou passar para a Ive, que é a coordenadora de Proteção das Américas, da Frontline Defenders, instituição, né, com quem o IFRJ tem a cooperação técnica desde 2019 e que tornou possível, né, essa história em quadrinhos hoje. Ive, agradeço a parceria de sempre e passo a palavra para você. Olá, obrigada, Pamela, Aniele, Aline, Serran e todas as demais que estão por aqui. Acho que depois de todas as falas, para mim não tenho muito mais que somar. Aliás, que somar sempre tenho muito para somar, mas para dizer aqui, né, tipo, mas primeiro eu queria também, né, agradecer a presença de todas e também, né, nesse dia em especial, mas para mim também é uma honra e é incrível poder estar com vocês na Semana de Direitos Humanos, né, tipo, dia 10 a gente celebra o Dia dos Direitos Humanos, amanhã é Dia dos Defensores e Defensoras, apesar de que a gente também tem um dia específico para defensoras, amanhã, 9, né, de dezembro, para a Frontline Defenders é sempre um dia importante, porque é o dia que se comemora também a adoção da Declaração Universal, da Declaração de Defensores das Nações Unidas, então, que nesse ano faz 21 anos, 21, 22, tipo, então já tem bastante tempo aí. Então, claro, né, a gente poder estar aqui nessa atividade com vocês é realmente incrível. A Pamela comentou, né, já da atividade que a gente tem juntas, desse projeto. Eu só queria, na verdade, comentar para quem talvez não conheça, né, que a Frontline é uma organização que trabalha unicamente, digamos, ou particularmente com a proteção, né, de defensores e defensoras de direitos humanos. Então, a gente trabalha no mundo inteiro, no meu caso eu trabalho na América Latina, mas a gente trabalha no mundo todo com pessoas como a Aniele, como a Serran, como a Pamela e como outras, né, para tentar procurar que defensores e defensoras, né, possam continuar fazendo esse trabalho de defesa da medida ou da forma mais segura possível, dentro de um contexto que a gente sabe que, infelizmente, é um contexto de risco, né. Então, a gente permanentemente está procurando, junto com as organizações parceiras, com as defensoras, muito com as defensoras, porque são, sem, né, dizer mal dos outros companheiros, mas são as pessoas que nos trazem realmente a criatividade de pensar novas formas de proteção, novas formas de
de procurar, né, como que a gente pode fazer para fortalecer o trabalho de base, para fortalecer, né, os movimentos. Então, a gente está permanentemente procurando formas, além das clássicas, de proteção, né, que muitas vezes a gente acaba conhecendo, vamos falar de segurança digital, vamos falar de segurança física, de câmera, de sair do território, etc., de conversar com essa outra instituição, mas a gente está também permanentemente procurando essas novas formas. E o projeto com o IFRJ, o projeto com a Pâmela, definitivamente é parte dessa forma, né, de tentar fortalecer o trabalho de outras maneiras, com outros ângulos, tentando chegar a outros públicos, saindo um pouco da nossa bolha de proteção a defensores e defensoras, e chegando isso, né, a novos públicos também, que às vezes não sempre se consideram como defensores e defensoras de direitos humanos. E nesse caso, particularmente, acontece muito com a gente com defensoras, né? A Aniele chegou a comentar, né, esse reconhecimento, esse auto-reconhecer como defensora, é um processo particularmente, sempre a gente acha interessante observar nas defensoras, né, que muitas estão fazendo muito trabalho e nem sempre se reconhecem ou são reconhecidas também, né, como realizando trabalho de defesa de direitos humanos. No caso específico, aqui com a Pâmela e com outras parceiras, todo o campo acadêmico, né, que muitas vezes não é visto como parte de quem são defensores e defensoras de direitos humanos e que estão realizando esse trabalho, e num país como o Brasil, particularmente importante, né, de defesa de direitos. Então, acho que tem, né, tipo, esse nosso projeto tem vários desses componentes. Também dizer que para a gente é incrível poder mesmo num ano com a pandemia, com todas as dificuldades, poder juntar, né, a Aniele e Serrano numa mesma atividade. Acho que também mostra para a gente o potencial, né, dessas redes e o que todas conversaram, né? A gente trabalha com muitas pessoas que estão ameaçadas, mas estão ameaçadas porque estão fazendo trabalhos incríveis em seus países, e a possibilidade também da gente, tipo, conectar, né? E da gente poder ser a Frontline também, de alguma forma, ponte, né, para que algumas defensoras que talvez não tivessem a oportunidade de conversar, que talvez não tivessem a oportunidade de conversar por causa do idioma, inclusive, né, então a gente aqui pensar em uma atividade que é português-árabe, né, em vez do português-inglês, ou do árabe-inglês, ou do português-espanhol, que a gente está mais acostumada também, para a gente também é uma oportunidade, mas é uma forma também, né, da gente pensar como somar nesse fortalecimento. Então, tipo, acho que por agora é isso. Eu estou aqui encantada, né, de ter todo mundo nessa atividade, e é isso por agora. Bom, gente, obrigada. Eu vou fazer as perguntas aqui rapidinho. Vou ler, nós já temos aqui um bloco fechado de perguntas. Vou passar depois para a Aniele, 5 minutos, e para a Cean, cerca de 5 minutos. Aniele, se quiser, além de responder, já fazer uma finalização, porque eu sei que você vai ter que sair para ir para outra atividade, mas, por favor, nós vamos continuar, porque com certeza tem várias outras perguntas para a Cean, tá? Cean, estamos muito curiosos com várias perguntas para você também. Então, vou começar aqui lendo as perguntas rapidinho. A primeira pergunta é da Erin. O que houve aqui? Da Erin, em relação... cadê? Sumiu aqui. Pronto. Uma pergunta para todos, né? Parece que as feministas, tanto na Núbia quanto no Brasil, correm um perigo porque estão perturbando muitos sistemas de poder ao mesmo tempo. Raça, gênero, nacionalismo, enfim, seria muito bom se tanto a Aniele quanto a Cean falassem sobre os riscos enfrentados por feministas interseccionais e como elas mantêm o seu poder e cuidam de si mesma, né, diante de tantos perigos. Essa pergunta foi da Erin. A outra pergunta foi da Evelyn, né? A história em quadrinhos, Evelyn, que é do Instituto também. A história em quadrinhos é uma iniciativa de levar a história de Marielle e Sean para as escolas.
em que uma linguagem que acesse a jovens chegue até meninas negras. Gostaria de perguntar a Cean como a luta pelo território núbio é tratada nas escolas, então como isso aparece nas escolas da Núbia, como jovens da geração que não vivenciou a expulsão na Núbia recebe essas informações, né, sobre isso. A última aqui, né, é da Luísa Marçal. Boa tarde, agradeço a oportunidade deste encontro com mulheres fortes e determinadas e esse tema tão importante. Sou Luísa Marçal, professora do IFRJ. Trabalho na área de ciências exatas e cada vez mais é importante a gente trabalhar para romper as barreiras entre meninas, alunas das áreas de exatas. Recentemente saiu um artigo em uma revista de grande nome, revista Nature Communications, onde autores sugerem que as mulheres cientistas não devem ser orientadas por mulheres, pois isso teria um impacto negativo em suas carreiras científicas, né? Os autores concluem que a qualidade dos mentores é determinada pelo gênero, sugerindo que as mulheres que permanecem na academia têm mais benefícios e chances na carreira quando guiadas por homens. Ou seja, a luta é muito grande e longa, não só na política, mas em tudo, dentro da própria academia. Minha pergunta é o que as convidadas, no caso especificamente mais Aniele e Cean, acham de publicações como essa, né? E como educadoras, como nós poderemos estar mais atuantes e unidas contra situações assim. Aniele, tem mais uma aqui. Se você pudesse dar um pequeno spoiler sobre essa nova HQ que você falou que vai sair ano que vem, pediram aqui. E eu queria só acrescentar mais um, eu sei que eu estou burlando, mas como a Aniele vai embora. E a Aniele é professora de inglês, e eu já disse isso milhares de vezes, então vou dizer aqui de novo, eu tenho probleminhas com o inglês, sérios, o que acaba sendo uma barreira para me conectar com outras mulheres, né? E a Aniele é professora de inglês, e a Aniele se viu nessa tarefa de levar a luta, né, para o mundo. Você sentiu que dominar o inglês te ajudou ou não? E como você vê isso da perspectiva não só de professora de inglês, mas de uma mulher negra, oriunda da favela? O quanto se poderia ter uma virada para que, de alguma forma, não fôssemos todas obrigadas a aprender inglês? Estou tentando me salvar, é verdade, mas queria te ouvir também. Muito cara de pau, Pamela. Bom, vamos lá. A primeira, né? Eu tenho visto e tenho sentido um pouco mais na pele a relação do perigo quando a gente se assume defensora de direitos humanos, principalmente, graças a Deus, eu acho que só principalmente mesmo online. Eu não recebi nenhuma ameaça direta e formal nos últimos tempos, mas nas minhas redes eu tenho sido muito atacada, né? E aí, um caso curioso desse ano, para a gente não demorar muito e não passar do meu tempo, é que assim que teve a eleição municipal aqui no Rio, eu coloquei no meu Twitter, né? Quem cuida agora dessas mulheres eleitas? Mulheres que representam tanta coisa ali, né? Com seus corpos e tudo. E aí o Twitter chegou a 50 mil curtidas, até a Folha de São Paulo republicou. E aí a gente vem agora, na semana tão importante, como a Ivy falou, e tem uma ameaça orquestrada em várias mulheres eleitas à vereança, né? Eu procuro ter o meu momento de autocuidado, assim, eu sempre joguei vôlei, eu estou surtando um pouco por não conseguir jogar vôlei, infelizmente, nessa pandemia, mas eu tento manter a minha fé, eu tento estar sempre que dá, parar um pouco, né? A pergunta falava de autocuidado, parar um pouco e estar com as minhas filhas. Uma não deixa muita escolha, porque mama quase de hora em hora, e estar junto da minha família, que é algo muito importante assim, para mim. Era assim que a gente se reconectava e assim que a gente recarregava as energias. Eu entendo o perigo, eu entendo a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu procuro encontrar forças para seguir, porque eu acho que a gente tem uma missão aqui, a gente tem que carregar e levar adiante, sabe? A pergunta da professora em relação a como ser mais atuante, né, e como que essas publicações podem nos ajudar a estar mais unidas, eu acho que é isso, eu acho que a gente lançando o projeto mesmo.
Eu sou um pouco workaholic, sabe? Meio megalomaníaco. Tudo que vem falar, eu tento entrar e falar, não, vamos lá, eu vou dar conta. Aí agora, se não bastasse estar à frente de tudo, ainda fui escolhida representante de turma no mestrado, como se não tivesse nada para fazer. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é a gente se conectar. Eu sou um pouco cara de pau também nisso. Se eu achar que alguém tem um projeto muito bacana e falar, poxa, você está precisando de ajuda? Eu me ofereço mesmo para trabalhar e para estar junto. E aí já pego o gancho para a pergunta da Pamela, principalmente por falar inglês. Então, assim, quando eu acho que as pessoas podem somar e falar, você podia traduzir para mim? Não, eu traduzo, vamos lá, eu quero escrever, quero estar próximo e tal. Mas eu acho que quanto mais unida e coletivamente a gente conseguir trabalhar, enquanto na área de educação mesmo, enquanto professoras, eu acho que é mais incrível, sabe? Eu acho que publicações como essa, que a Pamela traz aqui para a gente, né, junto com a Evelyn, enfim, a gente só tem a ganhar. Eu dificilmente nego um convite para ir numa escola, sabe? Porque eu acho que esses professores precisam dessa troca, eu acho que eu preciso dessa troca, e esses alunos também, eu acho que é mais ou menos por aí. O HQ da Mari vai ser um HQ que vai abordar somente ela até os 15 anos, se eu não me engano, ou até a entrada dela na PUC. Agora me falhou um pouco a memória, porque tem 2 livros sendo construídos, um da infância e esse HQ. Mas é isso, é um HQ feito em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que estava para sair já em 2019, eu não consegui, aí eu tive uma gravidez um pouco complicada, só agora que a gente está conseguindo retomar, mas basicamente é isso, é um HQ que vai falar somente da vida da Mari enquanto criança, adolescente, e eu tenho quase certeza que até ela passar no vestibular da PUC. E sim, Pamela, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu saber falar inglês, eu devo muito a Marielle e a minha mãe. Eu acho que eu não tenho nem como agradecer, só para fazer um apanhado muito rápido. Eu joguei vôlei nos Estados Unidos durante 12 anos, aí eu fiz a minha faculdade, meu mestrado lá. Então, eu aprendi a língua inglesa estudando em HBCUs, né, que são o Historic Black Community College, que são as escolas negras predominantemente. E sou muito grata por elas terem feito tanto sacrifício para estar por lá. E curioso que quando eu comecei a fazer algumas palestras, inclusive fora do país, sobre a Mari, eu era muitas vezes duvidada, colocada em dúvida, né, ali, e falavam assim, você favelada fala inglês? Como pode isso, né? E assim, fluente e tal, eu passei por isso. Então, eu muito sou grata a essa situação e, sim, acredito que isso me ajudou muito a abrir portas com outras pessoas. Eu jamais esperaria conhecer a Angela Davis e estar jantando na casa da Angela Davis e tive essa oportunidade, uma mulher que a Marielle admirava muito, que eu só conheci em livro, e olhou e falou, você é a irmã da Marielle, já te vi falando. Inclusive, nesse momento de tanta dor. Então, acho que sim, acho que quanto mais a gente tem conhecimento, mais difícil é de nos tirar dos espaços de decisão, de nos fechar as portas de lugares que a gente quer entrar. Eu sempre falo uma frase que as pessoas, quando me criticam e dizem mas as pessoas negras nunca fizeram porque não quiseram. Eu digo, não, elas não fazem porque, infelizmente, tem gente que não consegue se colocar no lugar e abrir essa porta para que a gente chegue. Porque se a gente tivesse condições de chegar primeiro, nós chegaríamos, ainda empurrava ali, você fala, chega para lá que eu estou entrando, e faríamos tão bom quanto, né? Então, acho que é isso. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Perdão aos tradutores que eu falo um pouco rápido mesmo, me desculpa, tentei aqui falar devagar, pausadamente. Queria muito ficar aqui com vocês, mas eu tenho que entrar agora ao vivo 3h10, e aí eu vou sair para a estação, aquelas coisas todas, mas já me coloca à disposição, Pamela tem meu contato, a gente pode seguir falando, conversando e trocando, sempre que vocês quiserem me convidar, estou às ordens. Obrigada, amiga. Obrigada, Anne, um beijo grande por você ter vindo aqui, por continuar no dia de hoje. Vai lá para o seu próximo compromisso. Eu vou passar aqui a palavra para a Sean, para ouvir, que estamos curiosíssimas aqui para te ouvir também. شكرا بلمى. Obrigado, Pamela. Ana, eu vou falar primeiro sobre as ameaças. Primeiro, tem desafios da sociedade relacionados à família, às mulheres, e sobre o trabalho, não só sobre as defensoras dos direitos humanos, não só mas em geral, começa dentro de casa com a família,
tem a ideia da família, e a família grande, além da família pequena, que é mãe e pai, a família grande, que é a sociedade, né? E que pode interferir de uma forma direta da saída, por exemplo, da casa. E isso o tempo todo é uma pressão em cima das mulheres e das jovens. Aqui em Assuan, principalmente, é uma cidade pequena. E, você, dentro de um protesto, por exemplo, ou dentro de um evento político, isso deixa você ser acusada da sociedade, porque você não devia estar nesse protesto, nesse lugar. Com a relação à causa da Núbia ou aos direitos das mulheres, sempre essa olhar machista das mulheres e a acusação direta para essas mulheres que participam dentro desses movimentos. E isso, de certa forma, deixa a família também fechar mais com as filhas além da questão da pressão da polícia e dentro do governo com a relação aos direitos humanos. E isso diminui muito a presença das mulheres dentro desses movimentos, sendo as mulheres ou as famílias também. Tem também desafios contra essas famílias. Por isso, as mulheres sentem culpa de participar desses movimentos e de levar a família também a isso. Sempre também tem problemas na saída e entrada nos aeroportos e isso pode se você tem algum direito, alguma disponibilidade de sair do país, para sair do país, tal, mas a família sempre tem preocupação com a relação à investigação e a saída do aeroporto. Também tem preocupações com a relação à agressão e abuso sexual, principalmente. De ter algum tipo de abuso, roubo na rua. Nós, como uma organização civil, nós estamos trabalhando nessa causa, que estamos trabalhando num projeto chamado Rua de Assuan Mais Seguro, para não ter abuso contra as mulheres nas ruas da Assuan. Tem um transporte, meu transporte, se chama Tok Tok, que ele teve nos últimos 2 anos roubo e sequestro das mulheres nas ruas. E não teve muita transparência sobre esses casos, por qual motivo foram roubadas. Esses assuntos são desafios que apertam e diminuem a participação das mulheres na área pública em geral, não só no movimento político. Como a Eliane Franco falou sobre a questão das defensoras, como elas reconhecem como elas são defensoras, né? Tem muita gente que trabalha na área pública. O nome não é importante. É importante que ela participa, que ela faz o que ela quer, o que ela gosta, que ela investe na sua carreira e no seu futuro. Nós não temos só desafios internos. Nós podemos trabalhar nos direitos humanos como homens que trabalham nos direitos humanos, mas você encontra tipo de agressão no mesmo meio, né?
de não dar importância do papel das mulheres. Eu vi isso muito eu gostei muito da história dos quadrinhos que registrou o trabalho e o papel das mulheres defensoras. Eu acho que a questão de registrar e colocar o papel das mulheres nesse contexto é muito importante. Isso para a história, que é sempre a história quem escreve são os homens. Eu, como Serram, eu acho que registrar isso, porque temos momentos que a gente sente depressão, a gente sente sem força. Eu sinto que esses trabalhos, essas publicações, dá para a gente mais força e dá energia para continuar. Quando eu olho essas publicações, eu sinto força, eu sinto que eu não estou sozinha, que não preciso desanimar ou sentir deprimida. Precisamos continuar e não podemos deixar esses jovens, esse público jovem, sozinhas também. Eu vejo que é muito importante esse trabalho. Isso é um resumo dos desafios que estamos passando. Sobre a outra pergunta, sobre a Núbia, sobre a questão das escolas e como as crianças enxergam isso. Eu sou professora, eu estudei todos os livros nas escolas, mas infelizmente não tem, dentro do contexto dos livros, não tem fala sobre a Núbia de uma forma satisfatória. Ou falar sobre a história antiga da Núbia, né? Ou até sobre a construção da barragem do Assuan, como uma construção grande. Fala um pouco sobre a Núbia, que as pessoas da Núbia deixaram os territórios para ajudar o país, para ajudar a pátria, mas não tem muita fala, muita conversa sobre a sua identidade, a cultura da Núbia dentro das escolas. Infelizmente, isso deixa as gerações e as crianças ficam sem saber a história dos avós, a história antiga. E a mídia social também tem tem trabalho. Tem algumas páginas sobre a Núbia que falam sobre a Núbia, algumas páginas nas redes sociais. Tem algumas alternativas que estão sendo usadas ou publicadas, mas não é dentro das escolas, infelizmente. A preocupação que depois isso pode até desaparecer para as pessoas da Núbia, apagar a história da antiga, né? Mas tem iniciativas individuais na mídia social e alguns eventos separados para tentar valorizar a história e preservar a história e a língua também. Desculpe sobre a terceira pergunta. Sobre a terceira pergunta, Pamela, ela esqueceu da terceira pergunta. Eu acho que, eu não sei se a Carla lembra aqui, porque são muitos nos sites, mas eu acho que falava
mais sobre a própria questão de como isso era abordado mesmo nas escolas. Das mulheres na ciência. Como a publicação foi a pergunta da professora Luísa Marçal, do IFRJ, sobre uma reportagem que saiu numa revista científica, dizendo que mulheres na ciência têm que ser orientadas por homens, né, porque isso iria dar um maior desempenho para elas. A terceira era pedindo para comentar isso também. تمام. Aqui no Egito é uma piada sem graça, né? A gente fala isso, né? Temos muitas opiniões no Egito que as mulheres não podem estudar na ciência, como as mulheres podem estudar, por exemplo, a medicina, não podem mexer com isso, né? Como uma médica, uma mulher pode ser médica para tratar doenças do homem. Tem esse discurso machista na sociedade, né? Eu acho que tem uma igualdade, eu acho que tem aproximação dos assuntos, dos problemas entre as mulheres, sendo no Egito, no Brasil, e no mundo todo. Eu não imaginei que isso pode acontecer, ou essa opinião pode acontecer no Brasil. Como isso pode acontecer no Brasil? Porque isso no Egito é normal, a gente é acostumado a ouvir isso. De evitar a participação das mulheres na qualquer área, né? Sempre é pecado, haram, né? De participação dessas mulheres. Então, a mulher não pode participar no teatro, dessa forma, né? Que eu não estou estranhando esse discurso, mas tem que saber que isso sempre está acontecendo aqui sobre a participação nossa na área, no mundo político, porque nós não somos completas e sempre tem esse discurso e eles não voltam atrás. Então, eles sempre justificam isso, que as mulheres... E tem, claro, participações grandes das mulheres em todas as áreas, arte, ciência, mas a consciência coletiva, ela recusa isso aqui no Egito, né? Isso aqui mas a gente estamos lutando para tentar paralisar essa onda, né? E para nossa participação também com os movimentos, estamos tentando diminuir esse discurso, mas não vamos conseguir paralisar. Estou muito feliz de participar com vocês, de conhecer a Marielle, a causa da Marielle, e conhecer vocês. Estou muito feliz de ficar com vocês. Obrigada, Cian. A gente tem mais um bloquinho de perguntas aqui, eu vou ler. Inclusive, vou abrir também, se a Aline ou o Ive quiserem fazer alguma pergunta também, tá? E depois passar para a Cian responder e vocês fazerem as finalizações. Então, primeiro a gente tem aqui compartilhado no chat um episódio, infelizmente, de violência, né, sofrido pela Mayara Camargo, e quando ela fala, né, da importância da gente não desistir, de denunciar, mesmo quando são agressões por pessoas da própria segurança pública, né, enfim. E aí a primeira pergunta para a Cian, mais especificamente, é da Ângela. Olá, sou Ângela Carneiro.
muito emocionada de ouvir e ver o trabalho de vocês, e ver o trabalho que vocês sustentam. Percebi uma estratégia de uma geopolítica, uma rede de proteção que reúne as defensoras em sua ação e funciona como resistência e cuidado também. Imaginei uma cartografia de histórias que poderiam ser acessadas, um app, uma plataforma talvez, e divulgariam e fortaleceriam a luta que está acontecendo no agora. Seria uma boa forma de acesso para as jovens e os jovens. Outra pergunta do Marco Túlio. Sean, poderia nos falar sobre avanços e conquistas das mulheres núbias nos últimos anos? Além disso, poderia nos falar também a respeito do seu olhar sobre perspectivas futuras? Eu também vou acrescentar aqui umas perguntinhas rápidas, porque na primeira fala, Sean, você disse de uma certa visão como se fossem traidores quando reivindicam direitos, né? Então, se você pudesse falar um pouco dessa ideia, assim como você também falou sobre culpa quando as mulheres participam, né? A gente tem uma diferença muito grande do tratamento de gênero dado às mulheres aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, não é diferente, imagino eu, na Núbia, no Egito, as mulheres para o espaço privado e os homens para o espaço público. Isso acaba indo lá, né, nas mulheres cientistas, com a ideia de que as mulheres não podem desenvolver uma série de profissões, né? Se você pudesse falar um pouquinho desse sentimento de culpa, de depressão, de solidão e da importância do acolhimento nesse processo, né? Que acho que vai também ao encontro do que a Ive e a Aline falam aqui dos projetos. Por último, chegou aqui uma última pergunta, que aí eu já vou encerrar. Boa tarde, meu nome é Neucimar Duarte, sou estudante do FRJ. Essa pergunta vai para vocês duas. Vocês acham que as mulheres estão tendo mais espaço na sociedade? Então, antes de passar para a Sean responder e a gente encerrar, queria saber se a Aline ou Ive querem incluir alguma pergunta. A Aline não, Ive não, então vou passar para a Sean para fazer as perguntas, para fazer, né, enfim, para responder e já fazer as considerações finais. Depois eu vou passar para a Aline e para a Ive também fazer considerações finais, tá bom? Pode falar, Sean, obrigada. تمام. بالنسبة لأول سؤال sobre a primeira pergunta, a participação das mulheres da Núbia no trabalho público nos últimos anos, eu posso dividir em duas partes. A primeira parte é o trabalho coletivo, o trabalho social, né? O trabalho com a educação, o trabalho com reconhecer a identidade da Núbia. Ou a segunda parte é o trabalho político nos direitos do povo da Núbia. As mulheres trabalham muito em qualquer área fora da política. A palavra política assusta. Eu não coloco Cuba nelas, porque realmente é um assunto bem complicado, bem delicado. Precisam em decisão sempre no lado das mulheres. Eu respeito isso, mas infelizmente isso depois de 2011 até o protesto da volta, teve muitas participações das mulheres ativistas e não ativistas também, mulheres normais que participaram na causa de direitos da Núbia e tiveram alguns cargos na sociedade civil, participaram. Não são muitas mulheres, mas a participação delas é muito importante e muito.
mas infelizmente depois da a questão policial, depois de 2011 e depois da perseguição de alguns jovens, e colocar nossos nomes em alguns processos políticos, isso balançou um pouco a questão da participação das mulheres nessas organizações, e também de intimidar essas organizações e as mulheres que vão para essas organizações com a relação a moral e a traição. Sobre a questão da traição, eu já falei antes que vocês querem separação, vocês querem divisão, que vocês estão pedindo direitos. Nós somos egípcios, todos nós somos egípcios. Nós não temos problema com isso, mas reconhecer a diferença cultural, a diferença íntica do povo, esse direito. Por isso, eu acredito que isso diminuiu um pouco a participação das mulheres depois de 2017. Isso vai nos levar para como é a participação dessas mulheres. Sempre tem pressão contra as mulheres. A participação artificial. Eles solicitam a participação, mas a participação você faz tudo, mas não tem igualdade. Você faz tudo nos protestos, tal, mas os cargos maiores não vão para as mulheres, né? Você trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha em todos os lugares, mas você tem um papel secundário, você não tem um papel principal. Você não vai ser líder do movimento. Quando vai ter uma entrevista importante, você não vai aparecer, você vai ser sempre secundário. Você não é principal do movimento. Então, essa forma acontece de uma forma bem desanimadora para todas as mulheres. Só apareceu de uma forma clara. A gente chega para a pergunta da Pamela sobre a depressão, sobre o Cuba, o sentimento da Cuba. Isso apareceu muito na votação, na eleição da União da Núbia. Eu fui candidata, participei nessa eleição, participei em tudo. Quando eu me candidatei para ser a presidenta da União, eu vi um ataque de todos os homens líderes nessa organização. Eu senti que tudo que eu fiz antes não foi claro, não foi brilhante, né? Eles falam muito que você foi boa, você sempre bom, mas você não pode ser presidenta. Não pode colocar uma mulher como presidente da União. Tem muitas tentativas para eu ser vice-presidente, para deixar o cargo para um homem que eles acham que ele é melhor, mesmo que ele não faz trabalho como eu faço dentro dessa organização. Então, ajuda ele. Chegaram a escrever um relatório da União de proibir as mulheres candidatar como presidente, e eles assinaram esse relatório.
esse é um momento que eu senti muita depressão e muita desvalorização do meu trabalho. Onde estão as mulheres nesse movimento? Eu não estou trabalhando por causa deles. Eu quero trabalhar com um cargo maior. Eu acho que não teve problema, não tem problema para isso acontecer. Esse é o tempo que eu senti mais desanimado. Sobre a questão de transformar a causa da Núbia de uma causa de traidores, ou causa de diabo, como a expressão, né? Eles não sabem quem são os núbios. E essa causa não tem nada com a soberania do país, do Egito. Dentro da Constituição do Egito tem os direitos, mas querem colocar você como traidora na frente da sociedade, na frente das organizações civis, da sociedade civil, para você calar a boca e não falar mais sobre a causa. Mas estamos falando dos... A última pergunta, de novo, Pamela. A última pergunta, porque ela não anotou. A última pergunta é da Neucimar. Acho que ela até já respondeu um pouco, né? Mas que ela pergunta se acha que as mulheres estão tendo mais espaço na sociedade. Eu acho até que ela respondeu um pouco. Enfim, se você puder também aproveitar para ir fazendo as suas considerações finais, porque a gente vai ficar com o tempo apertadinho. تمام. افتكرت. As mulheres têm um papel importante muitos anos, mesmo que estamos falando de desafios, mas a presença das mulheres a presença da mulher sempre existe na sociedade com confiança e com força. Às vezes balança até a sociedade toda a presença das mulheres. Em qualquer lugar que eu vou, que a gente trabalha ou a gente tem relação, sendo na arte, na política, no direito, jornalistas, teatro, cinema, sempre tem presença de mulheres especiais nessas áreas, fazendo trabalho maravilhoso na sociedade, deixa a gente alegre, deixa a gente feliz, dá força para continuar e mesmo que tem algumas falas sobre abuso ou violência, mas essa violência sempre existe. E isso acontece porque as mulheres conseguiram chegar a esses lugares e eles não têm mais medo de falar e de conversar. E por isso nós hoje sabemos sobre essas violências, como está acontecendo. Isso por conta da voz das mulheres. Quebrar esse silêncio é muito importante e as brigas delas na rua, em casa, tudo isso apresenta a presença das mulheres. Eu estou muito feliz de participar com vocês
nessa live e eu fiquei sabendo muita coisa sobre o Brasil, sobre as brasileiras. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de todo mundo e muito feliz de ficar com vocês. Obrigado. Sean, eu que agradeço muitíssimo você ao apresentar não só a sua história de vida, mas a história de luta, né, de um povo. Aconteceu alguma coisa? Acho que não, né? Acho que eu tô bem. De um povo, e, enfim, fez a gente pensar, eu como historiadora aqui também, pensar a ideia de nação, né? Como a gente tem uma diversidade cultural e muitas vezes a garantia dessa pluralidade, dessa diversidade não é bem recebida, né, ao longo da história. Acho que vou ficar aí com gostinho de ir aprofundando, né? Quem sabe fazer algum material conjunto, história do Brasil, história da Núbia, né? Você como educadora ajudar a gente nisso e a gente poder ir compartilhando, né? Quando você fala sobre a direção, né? Porque não é apenas sobre as mulheres estarem na política, mas sobre estar no lugar de direção da política. A gente está vivendo uma crise sanitária no mundo e tem alguns estudos que falam da diferença do enfrentamento à crise do Covid-19 em regiões governadas por mulheres e em regiões governadas por homens, né? E aí a gente acaba retornando um pouco também na provocação, na pergunta da Luísa, né? Cientista de bancada, né? De laboratório, porque nós da área de ciências humanas também somos cientistas, e pensar, né, que os nossos métodos, os nossos trabalhos, eles também são fundamentais, né? No momento aqui no Brasil que a gente vivencia muitos ataques às mulheres na política, né? São várias mulheres que ou foram eleitas ou têm algum cargo que recebem xingamentos pela internet, ameaças à sua vida. É fundamental a gente afirmar que é um direito nosso, como mulheres, participar da vida do nosso país, participar da vida da nossa cidade, falar sobre saneamento básico, sobre saúde, sobre educação, sobre o condomínio, sobre o que nós quisermos, né? Eu vou passar para a Ive e depois para a Aline. Acho que a Aline caiu, né? E daqui a pouco já está voltando, mas vou passar para a Ive, então, para fazer as considerações finais. Obrigada. Na verdade, eu só queria agora também agradecer, né? Agradecer novamente, tipo, a parceria, né? O FRJ pela parceria, a Pâmela por tocar esse projeto todo, também a Serran por aceitar o convite, a Aniele, né? Que já teve que sair, mas também por estar aqui com a gente, a todo mundo que esteve aqui, ONU Mulheres, Marielle, Pâmela, particularmente, por me arrastar para fazer algumas atividades que para a gente é fora da caixinha, o que é incrível, né? Tipo, então, também, inclusive, dentro da Frontline, repensar, né, algumas estratégias. Eu acho que de verdade, como chegamos a comentar também antes, a gente passa, infelizmente, porque os ataques são tantos, a gente passa muito tempo nos ataques, e é realmente importante a gente retomar a fortaleza, retomar esses contatos, retomar, né, o trabalho que está sendo feito por mulheres incríveis no mundo inteiro. Retomo sempre, né, como também o espaço com o IFRJ é um espaço acadêmico, mas de ativismo, né, que os professores, educadoras são todos defensores e defensoras de direitos humanos, e é importante esse reconhecimento, é importante entender esse espaço também, né, e a importância da educação nessa nossa luta atualmente. E é isso, é um prazer sempre estar com todas vocês, e a gente vai continuar somando e fazendo mais atividades novamente. Não sei que horas são, Serran, que é a que está agora mais tarde, eu acho. Obrigada novamente por aceitar, né, esse convite à distância física e de todos os tipos, né? Obrigada, Ive. Enquanto está abrindo aí a câmera da Aline, que a Aline tem que ser liberada aí pela equipe técnica para ela conseguir abrir a câmera,
essa colocação da Ive foi muito importante, porque nós, no Brasil, vivenciamos um momento, né, de muitos ataques à educação democrática, à educação promotora de direitos. Então, ter o apoio da Frontline Defenders, do Instituto Federal, através da reitoria, da coordenação de relações internacionais, de todas as colegas e colegas do Instituto que estão aqui assistindo a gente, alunos, né? Isso é muito importante porque a gente entende que a educação é uma educação comprometida com a sociedade e com uma sociedade sem violência. Vou passar para a Aline, então. Muito obrigada, Pamela. Queria deixar também o agradecimento, o reconhecimento a toda essa trajetória da Serran, que acho que muito nos inspira, né? Eu conheci muito e aprendi muito hoje sobre a atuação das mulheres na Núbia, no Egito. Então, te agradecer o seu tempo para estar aqui conosco. Lembrar que realmente nós estamos no âmbito dos 16 dias de ativismo, que no Brasil se tornam 21 dias, né, que a gente está desde o dia 20, que é o dia da consciência negra, chamando a atenção da sociedade como um todo, para engajar também na campanha UNA-se, que é a campanha do secretário-geral da ONU, envolve todo o sistema ONU, para eliminar a violência contra as mulheres, e dizer que as mulheres vêm se somar, é parceiro, está à disposição de contribuir para todas as estratégias, toda a atuação das mulheres defensoras de direitos humanos. Nós sabemos que, de fato, essa dificuldade em se reconhecer como defensora é porque ainda existe uma carga muito negativa de preconceitos mesmo, e estereótipos que as pessoas têm de quem defende direitos, né? Isso no Brasil, mas não é exclusivo daqui. E a importância de cada vez mais, então, também, é claro que se nomear ou se classificar não é objetivo, né? Mas uma medida que a gente faz, a gente afirma politicamente um lugar importante que se as pessoas forem entender o seu significado, todos somos, em alguma medida, defensores de direitos, né? Então, é por isso que a gente quer tentar trabalhar com esse imaginário de quem são os defensores e defensoras de direitos humanos e mostrar, então, todo esse trilhar que não vem de hoje e que vem de milhares de histórias, de vidas que precisam ser contadas e que estão sendo escritas nesse momento, né? Então, a Serran está escrevendo a história das mulheres ali na Núbia, a Marielle Franco fez parte dessas histórias e que a gente quer continuar escrevendo e contando essas histórias para gerações atuais e futuras. Então, agradeço novamente o convite e parabenizar o Instituto e Frontline por essa iniciativa tão bacana. Obrigada. Obrigada, Aline. E para encerrar, eu queria agradecer a toda a equipe de bastidores, assim, a equipe do Instituto Federal, a equipe do nosso grupo de pesquisas, que é o GPTEC, Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Educação e Cultura, mulheres super guerreiras, Evelyn, Amanda, Laíse. Agradecer a toda a equipe da Frontline, que também, junto com a Ive, deu todo um apoio, né? A Erin, a Carla, que está aqui, enfim, o Adam, Tara. Agradecer a equipe da ONU Mulheres, a Liz, que também ajudou pra caramba a gente, Camila, que nós, a equipe da tradução, né? Eduardo, Avron, né? Sem o qual a gente não poderia estar aqui se ouvindo, e dizer, né, que eu espero que a gente continue conectadas, né, como a gente deu o nome desse webinar, conectadas não apenas nas nossas dores, mas conectadas nas nossas lutas, na nossa força e no nosso fazimento, né, na nossa construção de dias melhores. Muito obrigada, sigamos, como diz a filosofia Ubuntu, que Marielle usou em sua campanha em 2016, eu sou porque nós somos. Que possamos ser juntas e juntos. Obrigada, gente. Até breve.